Olá galera, seja bem-vindo ao nosso curso de projeto de redes de computadores. Na aula de hoje vamos abordar sobre protocolos e segurança na rede. Como objetivos, no final da aula, o aluno deverá saber algumas características de algoritmos de roteadores, quais os algoritmos que devem ser selecionados para fazer um roteamento, métricas de roteamento e abordar sobre as estratégias de segurança e gerência e políticas de segurança. A bibliografia desta aula é, primeiro, o livro de redes de computadores do professor Luiz Fernando Gomes Soares et al. A apostila de redes de projeto do professor Jacques, disponível em www.projetosderedes.com.br, e o livro, que é a nossa referência, do professor James Maccabi, Practical Computer Network Analysis and Design. Neste curso estamos usando a metodologia top-down para projeto de redes. E nesta aula estamos dentro do módulo de projeto de rede lógica. Nesta aula, na fase de projeto lógico, tratamos da seleção de protocolos de enlace, comutação e roteamento. Nesta aula, supõe-se que o aluno já conhece os princípios básicos de protocolo de bridge, switch e roteamento. Então, nos resumimos a fazer algumas considerações sobre a escolha de tais protocolos. Protocolos de bridge, switch e roteamento diferem quanto a características de tráfego gerado, uso de CPU, memória e banda passante, número máximo de roteadores pares suportados, capacidade de adaptar rapidamente às novas condições na rede, quanto à capacidade de autenticar a atualizações de rotas por motivo de segurança e sua padronização versus protocolo proprietário. Ao escolher os protocolos nesta fase do projeto, nós teremos subsídios para listar as características funcionais dos dispositivos a serem adquiridos. Para tomarmos a decisão de qual protocolo usar, o ideal é a gente trabalhar uma tabela de decisão. Aliás, a tabela de decisão era uma ferramenta muito boa para se tomar decisões em qualquer projeto, não só em redes. Para isso, deve-se conhecer os objetivos, ou seja, os requisitos, explorar as muitas alternativas que temos no projeto, investigar as consequências das decisões, as vantagens e problemas, elaborar um plano de contingência. Para casar alternativas com requisitos de forma clara e simples, pode-se usar a tabela de decisão. Então, estamos mostrando aqui uma tabela de decisão fictícia. Nas linhas temos os principais protocolos, de roteamento, BGP, OSPF, IS, IGRP, Enhanced IGRP e RIP. Nas colunas estamos botando aqui os requisitos críticos, qual é a capacidade de adaptabilidade, quer dizer, a rede deve se reconfigurar em segundos quando tem uma mudança. Outra coluna é se ele é escalável até grandes redes, centenas de roteadores. Deve ser um padrão e ser compatível com o equipamento existente. E novos requisitos. Não deve gerar muito tráfego, é importante. Deve rodar em roteadores baratos. Deve ser fácil de configurar e gerenciar. Então, nessa tabela, nós estamos colocando um X quando é usado por um requisito crítico. Se a alternativa não satisfizer, ela simplesmente é cortada, nós já tiramos. Para requisitos não críticos, que podem ser ou não atendidos, usa-se pesos, ou seja, notas. 1 quando ele atende muito mal ao requisito e 10 quando ele atende o requisito. Assim nós podemos ter uma visão geral de todas as alternativas e nos facilita a decisão.
Na seleção de protocolos de bridges e switches, eles são praticamente equivalentes. Um switch é essencialmente uma ponte com muitas portas. A switch é mais rápido, porque pode usar o cut-through switching. Chaveia antes de ter recebido todo o frame. A switch nos permite implementar VLANs e a ponte não. Ambas são dispositivos que trabalham na camada 2. Ambas permitem se escolher portas de rede de tecnologias diferentes. Protocolos comuns, quer dizer, nós já devemos ter algum conhecimento sobre protocolos de bridge e switch, né? Para tratar os protocolos, você já deve ter algum conhecimento sobre os protocolos que eu vou falar aqui. Caso você não tenha, procure a nossa referência bibliográfica do livro do professor Soares, que ele trata isso lá, tá? Então, deve-se conhecer o Transparent Bridge Switching, que é a nossa Ethernet, o Spanning Tree Protocol, o Source Route Bridge, quer dizer, o Token Hacking, que é pouco usado no Brasil. Como as alternativas são poucas, não falaremos mais sobre a escolha. Vamos usar o Transparent Bridge Switches com Spanning Tree e ficamos com o nosso problema resolvido. Para montarmos VLAN com vários switches e VLANs espalhados entre switches, significa que esses dispositivos, switches, devem trocar informações sobre a VLANs. Em geral, o protocolo chama-se Token Protocol. Os quadros devem ser indicados com as informações de VLANs a qual pertence. Até recentemente não havia padrão para esse protocolo e cada fabricante adotava sua própria solução. Por exemplo, a Cisco usa vários protocolos. Adaptação do IEE 802.10, Interswitching Linking Protocol, o ISL, VLAN Trunking Protocol, o VTP. Era impossível fazer VLANs com switches de fabricantes diferentes. Mesmo hoje, ainda é preferível usar switches de um mesmo fabricante. O IEE padronizou o protocolo 802.1q para este fim. É melhor exigir que os switches deem suporte a este protocolo. Na seleção de protocolos de roteamento, deve-se considerar que um protocolo de roteamento exige que o roteador descubra como chegar a outras redes e trocar essas informações com outros roteadores. É mais difícil escolher um protocolo de roteamento do que um protocolo de bridge switching, porque tem mais alternativas. Uma tabela de decisão, já falamos isso, pode ser usada para juntar os fatos e selecionar os protocolos. Nós já falamos aqui que os protocolos de roteamento diferem quanto a características do tráfego gerado, uso de CPU, memória e banda passante, número máximo de roteadores pares suportados, capacidade de se adaptar rapidamente às novas condições da rede, a capacidade de autenticar atualizações de rotas por motivos de segurança e o tratamento da sua padronização versus o protocolo proprietário. Vamos examinar algumas dessas questões, né? Lembrando sempre que já deve-se ter algum conhecimento sobre os protocolos de roteamento. Quem não conhece, recomendamos dar uma lida no nosso livro do professor Soares, que trata sobre esses protocolos. Os protocolos de roteamento são basicamente de dois tipos. Protocolos do tipo vetor de distância, onde o roteador anuncia a distância de que tem para cada destino, e link state. O roteador anuncia o estado de cada interface de rede que ele tem. E aí, do vetor distância, nós temos o
IP Routing Information Protocol, que é o RIP, versão 1 e 2, o IP Interior Gateway Routing Protocol, que é o IGRP, o Novel Network Interwork Packet Exchange Routing Information Protocol, que é o IPX-RIP, o Apple Token Routing Table Maintain Protocol, o RTMP, o Apple Token Update Based Routing Protocol, que é o AURP, o IP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, que é o IGRP, o IP Border Gateway Protocol, que é o IGP. Na lista dos roteadores de estado, nós temos o Open Short Path First, que é o OSPF, o IP Intermediate System to Intermediate System, que é o IS, o Network Link Service Protocol, que é o NLSP. De forma geral, os protocolos do Link State são os mais recentes e convergem mais rapidamente, e não causam tantos loops de rotes durante sua convergência. Por outro lado, eles são muito mais complexos de configurar. As métricas são formas de fazermos medições que nos ajudam a tomar decisões e a verificar algumas coisas que podem estar acontecendo. As métricas de protocolo são poucas. Os protocolos mais velhos de vetor de distância usam o número de hops como única métrica. Não conseguem usar rotas com mais hops, mas que tenham uma banda passante e filas menores. Alguns têm limite máximo de hops, 15 para RIP. Protocolos mais recentes podem usar atraso, banda passante e outras métricas. Protocolos de roteamento hierárquico e não hierárquico. Em alguns protocolos, cada roteador é igual ao outro, ou seja, são pares. Em outros protocolos, há uma hierarquia, onde certos roteadores são grupados em áreas ou sistemas autônomos. Um roteador que conecta duas áreas pode sumarizar as rotas para sua área e anunciar menos informações. Outros tipos de protocolos são os de interior e os de exterior. O Interior Routing Protocol, temos o RIP, o IGRP, o OSPF, são feitos para achar as melhores rotas baseando-se em métricas dentro de um sistema autônomo, uma empresa, por exemplo. O Exterior Routing Protocol, o BGP, roteiam entre sistemas autônomos e devem levar em consideração algumas características administrativas. Por isso, nem todas as rotas são anunciadas para obedecer a certas políticas de roteamento. Exemplo, uma empresa está conectada ao backbone Embratel, um sistema autônomo, e ao backbone da RNP, outro sistema autônomo, e quer anunciar suas rotas, mas não quer servir de Transit Network entre a Embratel e a RNP. Os roteadores de protocolo podem trabalhar com classes e sem classes. As vantagens do roteamento sem classes são: há mais sumarização de rotas com prefixos menores, tem suporte a subredes não contíguas, nós já vimos isso em outras aulas, tem suporte a Variable Length Subnet Masking, incluindo suporte a hosts móveis. Em certos casos, em subredes network, podemos dispensar protocolos de roteamento e usar rotas estáticas. Isto é feito principalmente quando temos redes pequenas. Se uma empresa se conecta a um provedor de internet via um único enlace,
não há por que ficar trocando informações de roteamento entre a empresa e o provedor. Portanto, podemos optar pelo roteamento estático. Uma coisa importante é verificarmos as restrições de escalabilidade em protocolos de roteamento. Eles devem ser apurados quanto às suas restrições de escalabilidade. Alguns exemplos de questões que devem ser investigadas são: há algum limite imposto nas métricas? Com que rapidez o protocolo converge depois de uma mudança na rede? Um bom protocolo, por exemplo, é o OSPF, que converge em poucos segundos. Que quantidade de dados é transmitida numa atualização de rota? Vem a tabela inteira? Apenas as mudanças? Quanta banda passante é consumida por este protocolo? Sim, porque ao trocar informações eu consumo banda. Para quem as atualizações de rota são enviadas? São enviadas para os roteadores vizinhos? Para todos os roteadores no sistema autônomo? Quanto de CPU é necessário para processar as atualizações de uma nova rota recebida? Rotas estáticas default são suportadas? A sumarização de rotas é suportada? Nós vamos apresentar um breve resumo dos protocolos mais usados numa rede TCP/IP, o IRP, o GRP, o Enhanced GRP, o OSPF e o BGP, mostrando suas características. Então, o primeiro que nós vamos ver é o Routing Information Protocol, que é o RIP. Este protocolo foi o primeiro protocolo de roteamento na internet. Ele foi desenvolvido nos anos de 1980. E ele é um protocolo Interior Routing Protocol. Ainda é usado devido à sua simplicidade e disponibilidade em todos os equipamentos que estão no mercado. É do tipo vetor distância. Broadcast da tabela de rotas a cada 30 segundos. Temos 25 rotas por pacote. É uma tabela grande e leva vários pacotes. Quando se usa enlaces lentos, a banda passante consumida é alta e pode comprometer. A métrica usada é o hop count, sendo que o hop count máximo é 15. A versão 2 melhora um pouco mais, já que a máscara de subrede é transmitida na tabela de routings, classe routing. O IP Interior Gateway Routing Protocol, que é o IGRP. Ele foi desenvolvido pela Cisco nos anos 80, ainda é muito usado, tendo em vista que a maioria do mercado ainda é da Cisco. Mais de 80% dos roteadores vendidos são Cisco. É do tipo Interior Routing Protocol, tem mais métricas de RIP e não tem um limite de 15 hops. Ele atualiza suas tabelas a cada 90 segundos, permite o balanceamento de carga e permite convergência mais rápida devido ao uso do Thread Updates. Diminui a ocorrência de loops durante a convergência. O IP Enhanced Interior Gate Routing Protocol, o Enhanced IGRP, foi desenvolvido pela Cisco nos anos de 1990, é do Interior Routing Protocol, feito para grandes redes com múltiplos protocolos de roteamento, interfaceia com o RIP, com o IS, o BGP e o OSPF. Converge muito rapidamente, mesmo com grandes redes de, por exemplo, milhares de roteadores. E esse algoritmo é feito de modo a garantir que não haja loops. O Open Shortest Path First, o OSPF, é um protocolo feito pelo IETF nos fins dos anos de 1980. Ele foi feito para substituir o RIP
e oferecer um protocolo para grandes redes. Ele é do tipo Interior Routing Protocol, é do tipo Link State e tem as seguintes vantagens. É um padrão suportado por todos os fabricantes, converge rapidamente, autentica atualizações de rotas para fins de segurança, suporta redes não contíguas e VLSM, usa multicast em vez de broadcast. Redes OSPF podem ser configuradas em áreas hierárquicas, propaga apenas as mudanças e não as tabelas inteiras. O OSPF não usa muita banda passante. Bom, já que vimos todos os protocolos, nós podemos fazer um sumário, um resumo dos protocolos de roteamento. Então, em redes muito pequenas, frequentemente usa-se rotas estáticas. Quando a rede cresce um pouco e tem enlaces redundantes, usa-se o RIP ou o IGRP. Com redes um pouco maiores, usa-se o OSPF. Entre sistemas autônomos, usa-se o IGP4. O nosso livro-texto apresenta um resumo das características desses roteadores muito interessante que eu vou colocar aqui para vocês. Então ele apresenta esse quadrinho aí que é o resumo dos protocolos. Eu achei muito bacana, muito bem sintético e vale a pena nós termos isso aí para tomarmos nossa decisão. Nós temos aqui, por exemplo, nas colunas o tipo, de que tipo ele é, se ele é de interior ou exterior, se ele usa Class Full ou Classless, quais são as métricas, qual é a capacidade de escalabilidade dele, o tempo de convergência, o consumo de recursos, se ele autentica rotas ou não, e quais são as facilidades de configuração do projeto. Então ele pegou aqui o RIP versão 1, do tipo Distance Vector, interior, Class Full. Ele trabalha com Hope Count até 15 hopes, nós já vimos isso. Pode ser grande o tempo de convergência, usa pouca memória, pouca CPU. Autentica rotas? Não, ele é de fácil convergência, sim. A versão 2, a mesma coisa, né? Praticamente nós temos os mesmos resultados, né? A diferença aqui é que ele usa Classless no nosso endereçamento. Vem o IGRP, que ele é de Distance Vector interior, Class Full, né? As métricas dele já são banda passante, atraso, confiabilidade, carga, vai até 225 hopes, né? É rápido, porque ele usa triggers do update, né? Memória, consumo baixo, CPU baixo, autenticação de rotas não fácil. Então, esse quadrinho aí nos ajuda a verificar as características dos principais protocolos que nós temos aqui para fazer o roteamento, tá? Então depois vocês podem olhar isso com mais calma, fazer uma análise, né, quando tiver que comparar esses protocolos. Eu recomendo que vocês parem o vídeo e verifiquem cada linha as características de cada um dos protocolos que nós temos aí. E para fecharmos a nossa fase de projeto lógico, nós vamos para a última etapa, que é o desenvolvimento das estratégias de segurança e gerenciamento. Considerar a segurança e gerência de rede são aspectos importantes no projeto lógico da rede. São frequentemente esquecidos por projetistas, por serem consideradas questões operacionais, mas não são. Essas questões elas afetam diretamente a escalabilidade, o desempenho e as características de vários requisitos. Pode-se querer, por exemplo, a monitoração, o out of band, para a gerência, e isto afeta todo o projeto. Na
RFC 2196, Site Security Handbook, nós temos uma referência sobre a segurança, né? Nós não vamos entrar profundamente aqui nos aspectos da segurança, mas eu tenho um curso aqui no canal sobre segurança da informação. Depois vocês podem ver, é um curso de 15 aulas, bastante completo, né? Hoje a segurança passou a ser praticamente uma nova carreira, alguma coisa que as pessoas procuram muito e bastante fundamental para as empresas. A segurança em redes hoje está cada vez mais importante devido às conexões para a internet, a formações de extranet, o uso das redes corporativas por usuários móveis e empregados para trabalhar em casa. E outros aspectos, cada vez nós temos mais crimes cibernéticos, então nós temos que trabalhar muito a segurança, né? As etapas para um projeto de segurança são: primeiro, identificar os recursos da rede, analisar os riscos de segurança, analisar os requisitos de segurança, elaborar um plano de segurança, definir políticas de segurança, elaborar procedimentos para aplicar as políticas de segurança, elaborar uma estratégia a ser implementada, obter o compromisso de usuários e gerentes e equipe técnica, treinar usuários, gerentes e equipe técnica, implementar as estratégias e procedimentos de segurança, testar a segurança e rever as decisões se necessário, manter a segurança através de auditorias independentes e periódicas, examinando logs e respondendo a incidentes. A ISO 27000 tem uma família de normas só para tratar de segurança, né? Então as políticas, tudo isso está na ISO 27000, 27001. Eu quando falo 27000 é a família da 27000. Deve-se fazer uma avaliação dos riscos que cada ativo que está conectado na rede, né? Os recursos de rede incluem hospedeiros, incluindo sistemas operacionais, dispositivos de interconexão, os dados que transitam na rede. É importante também verificar os custos contra uma ameaça, que deve ser menor do que recuperar a rede caso a ameaça ocorra, né? Então nós temos custos, usabilidade, desempenho, né? Eu não posso usar mais de 15% na minha CPU com programas de criptografia ou filtro de pacotes, né? Disponibilidade, se eu tenho um único ponto de falha de firewall, por exemplo, eu comprometo a rede. Então a gente tem que pensar também na disponibilidade e na capacidade de gerenciabilidade, como manter login, como fazer auditorias, etc. Tudo isso nós temos muito detalhado na ISO 27000 e vocês podem, se quiser se aprofundar, fazer esse meu curso que está aqui no canal, que é de segurança TI. Para o desenvolvimento de um plano de segurança, nós devemos seguir o que diz a ISO 27002, né? ISO 27002, se eu não me engano, né? Então, um plano de segurança é um documento de alto nível público que deve ser divulgado na empresa para cumprir os requisitos de segurança. O plano de segurança especifica o tempo, as pessoas e outros recursos para desenvolver essas políticas e como implementá-las. O plano normalmente faz referência à topologia da rede e especifica quais serviços serão providos, né? Quem provê os serviços, quem pode acessar, como é o acesso, quem administra o serviço, como será o treinamento da segurança. É importante receber o compromisso dos envolvidos no plano de segurança. O maior perigo na segurança, a maior falha na segurança, já está comprovado que são as pessoas, né? A falta de comprometimento das pessoas com a segurança é o principal risco dentro da empresa. Também vamos falar, não aqui, né, mas lá no curso nós colocamos que é preciso ser desenvolvida a política de segurança.
Uma política de segurança especifica formalmente as regras que devem ser seguidas pelas pessoas que vão acessar os recursos da empresa, quem vão ser os seus gerentes, né? Qual é o comportamento. E a política de segurança é uma coisa pública, deve ter comprometimento e envolvimento da alta gerência. Nela estão as obrigações das pessoas, como é que a gente vai manter a segurança de cada ativo, né? Os mecanismos pelos quais as obrigações devem ser cumpridas também estão ali especificadas na política. Então, para as pessoas interessadas, eu estou colocando aí um link para o curso de Segurança da Informação do canal, tá? São 15 aulas, não é um curso muito rápido, mas para quem quiser se especializar, ele está disponível. Na política de segurança, nós temos política de acesso, que define os direitos de acesso e as regras para quem vai acessar, política de responsabilidade, que define as responsabilidades de usuários da equipe de operação, etc. Como é que se deve ser feita a auditoria e regras para reportar problemas de segurança. Política de autenticação, como é que serão as senhas, as regras de autenticação. Políticas de aquisição de tecnologia de informação, define as regras para adquirir, configurar, auditar, né? E também os procedimentos de segurança. Procedimentos de segurança devem implementar as políticas de segurança, como deve ser configurado a nossa rede, como é que será feito os logins, as nossas auditorias, né? Os procedimentos normalmente devem estar escritos para usuários, administrador de rede, administrador de segurança, né? E como é que deve ser feito para a gente responder a um incidente quando houver um ataque, quais são as etapas, como vai ser o plano de treinamento para a segurança da informação, etc. Eu estou colocando aí na nossa transparência links para esses cursos específicos dentro do curso de informação, para quem quiser um pouquinho mais de informação, tá? A segurança deve levar em consideração vários aspectos, por exemplo, quanto ao sigilo da informação, né? Que mecanismo nós vamos ter, qual que a gente vai consumir de criptografia, que algoritmos vamos utilizar, né? A proteção com relação à internet para evitar ataques específicos da internet. Como deverá ser configurado o nosso firewall? O que deve ter no firewall? Qual a estratégia? Qual a arquitetura? Como vai ser feita a autenticação? Hoje nós temos vários algoritmos de autenticação. O mais popular hoje é o Kerberos, que vale a pena dar uma estudada, que evita o tráfico de senhas e usernames na rede. Então eu deixei os links, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais isso, você clica aí no link e vai ter na aula específica lá no canal sobre isso. O nosso objetivo nesta aula é mostrar a importância da segurança e seus aspectos. Mas eu coloquei aqui nessa transparência links para especificações maiores, né, para um aprofundamento com relação à autenticação de usuários, que serviços nós vamos poder ter na rede, proteção, a proteção com relação ao sistema operacional, o problema de vírus, né? Os princípios básicos que norteiam a segurança, como deverá ser feita a gestão de ativos e se for o caso, se alguém quiser se especializar, certificações de segurança, tá? Então eu não estou aprofundando aqui, mas estou dando a referência para vocês, se vocês quiserem tratar um pouco mais sobre segurança. E assim terminamos esta aula. Se você gostou, se inscreva no canal, motive o autor a fazer novos vídeos, recomende para os seus alunos, recomende para os seus amigos, baixe o material, faça os exercícios e até a próxima aula.